Deus os abençoe, amados. Queridos, como é bom estarmos na casa do Senhor para podermos desfrutar da presença de Deus e sermos abençoados por sua palavra. Abra comigo no nome de Jesus a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo número 6, para a glória de Jesus. Provérbios 22, 6. Aleluias. Amém? O texto sagrado, querido, nos diz, na versão nova, versão internacional, instrua. Vamos lá, irmão, vamos ficar de pé, se você puder. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, abra seu coração, concentre no que vai ser ministrado aqui hoje, em nome de Jesus. Diz o texto: instrua a criança no caminho em que se deve e vamos fazer mais bonito para o Senhor? Ensina a criança e depois vocês entenderam, hein? Entenderam, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome por sua bondade e a sua misericórdia. E pedimos ao Senhor que se faça presente neste lugar, Deus. Pai, no nome do Senhor, tudo é para o seu louvor. Tudo que tem sido ministrado, tudo que tem sido dito. Sabemos que o Senhor é soberano e não tem falta de nada, Senhor. De nada o Senhor tem falta. De nada o Senhor necessita. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas nós somos carentes da sua graça, somos carentes da sua misericórdia e principalmente, Deus, do teu Espírito que nos ilumina e nos traz o entendimento da sua palavra. Por isso, nesta noite, Deus, no nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração e pedir ao teu Espírito Santo para falar a Ele, nos trazer a iluminação, a compreensão do que fora lido. E eu peço no nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos nesta noite. Amém? Amém. Podem se sentar, irmãos. Amados, como eu disse no início do culto, quando nós olhamos para as crianças na Bíblia Sagrada, elas sempre encontraram desafios, dificuldades e sempre correram riscos. Quando você começa a dizer, a narrar, por exemplo, histórias como o próprio nascimento de Moisés, que foi o texto que nós lemos no início, onde Faraó mandou assassinar todas as crianças dos hebreus que fossem do sexo masculino, já na hora do parto. Quando você vê, por exemplo, um dos reis de Judá, o nome de Manassés, que assassinou seus 2 filhos, queimado ao Deus Baal. Quando você começa a ver ou narrar, por exemplo, a história do nascimento de Jesus, onde o rei Herodes mandou assassinar todas as crianças menores de 2 anos. Jesus teve que fugir para o Egito juntamente com José, seu pai, né? José fugiu com ele. E assim, querido, você vai encontrar vários fatos na Bíblia Sagrada onde você percebe que as crianças foram alvos de assassinato cruel. Inclusive, se você parar para analisar, até Deus mandou matar a criança. É só você lembrar o fato lá dos amalequitas, quando o Senhor apareceu a Saul e disse, através do profeta: olha, você vai à cidade e vai matar todos os amalequitas, do bebê ao idoso. A carnificina aconteceu ali. Ai, Deus é maldoso, mandou matar a criança. Existe um contexto ali, irmão, contexto de pecado. E isso, não que Deus é cruel, mas que Deus é justo. E no Antigo Testamento a gente sabe que a justiça de Deus era de imediato. Os amalequitas tinham avançado contra o povo hebreu quando eles saíram do Egito, saqueando e matando. Deus tomou vingança, porque se tem uma pessoa que pode vingar a qualquer coisa que acontece, não sou eu nem você. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, somente a Ele. E Deus tomou
tomou vingança contra os amalequitas pelos que eles fizeram há anos, há quase 800 anos, quando o povo saiu do Egito. Esse é o pano de fundo desse assassinato de crianças. No período de Manassés, e inclusive de Absalão, do filho de Davi, Salomão, a morte de crianças sempre foi uma realidade. Entre as nações pagãs, apresentavam-se crianças em sacrifício. E nos últimos anos no Brasil, assassinato, oferenda de crianças, nunca parou, meu irmão. Sempre existiu. E não é só você fazer uma pesquisa rápida, você vai encontrar fatos na internet de crianças desaparecidas, que foram vendidas, foram roubadas, raptadas dos seus pais. Isso mostra que as crianças sempre foram alvo do inferno, de morte, alvo do inimigo, para tentar destruir o projeto de Deus para a humanidade, que é a salvação. E se tem um papel que a igreja às vezes é negligente, e eu vou falar igreja, eu não posso colocar todos, irmão, porque eu sei que tem muitas comunidades, muitas igrejas que fazem trabalhos lindos com crianças. O meu ministério, e quando eu falo meu, não falo com orgulho, falo por graça de Deus. Eu comecei meu chamado pastoral cuidando de crianças ainda com 12 anos de idade. Eu tomava conta de crianças aos 8 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus. Quando me converti, eu era o responsável por cuidar das crianças da minha própria idade. Depois, aos 12 anos, professor de escola dominical. Aos 16 fui líder de jovens. E depois, aos 17, eu já estava tomando conta de igreja. Então eu comecei muito precoce. Então o ministério infantil sempre esteve presente na minha vida. E ontem eu estava mais que uma criança aqui com os meninos aqui. Eu ainda vou fazer pedagogia. Eu quero trabalhar com essa turma que eu amo, eu gosto. Irmãos, entenda bem. As crianças sempre estiveram no alvo do inferno. Mas infelizmente, nos últimos anos, a igreja perdeu o alvo das crianças. Eu vou falar abertamente, estamos em casa. E eu quero chamar a atenção nossa aqui. Há quanto tempo nós estamos aqui sem um trabalho efetivo de crianças? E não é porque não existe interesse, é porque de fato, quando se trata de ministério infantil na igreja, todo mundo corre. Ninguém quer. Chama os bichinhos de atentado. Uns anjinhos desses, gente, não tem criança atentada. Quando a criança vem ao culto e começa a chorar, começa às vezes a se incomodar, porque o culto é para adulto, irmão. Me fala aí, qual criança vai sentar aqui em um culto de 1h30 e ficar sossegada com um camarada falando no microfone na mão, uma coisa que ela nem está entendendo. Ela quer outro ritmo, ela quer outra coisa. É claro que ela vai ficar correndo, vai brincar. E a gente como adulto olha para umas coisas dessa, a mãe não toma conta, ou às vezes criança bagunceira. Não, que isso, gente? Eu sempre falo para as mães aqui, eu prefiro essa criança aqui do que você deixar ela em casa. Traga. E é nós adultos que tem que tolerar, irmão, suportar. A Bíblia diz: os mais fortes suportai os mais fracos. É o adulto que tem que diminuir a passada para andar na passada da criança, senão a criança tem que correr para poder alcançar o adulto. Nós vamos perdendo. As crianças têm saído do nosso alvo, porque nós estamos muito preocupados em resolver os BOs nossos de adulto. A bênção que eu vim buscar, o milagre que eu preciso, a unção que eu quero ser cheio. E aí, com isso a gente está pouco importando com os pequeninos. Pequeninos esses que Jesus separou tempo específico para cuidar. Então, no início dessa mensagem, eu quero primeiro chamar a atenção nossa como família espiritual, que temos sido negligentes com o cuidado das nossas crianças e adolescentes. Está na hora de mudar esse cenário. Está na hora de voltarmos a ser igreja que não pensa no amanhã. Criança não é igreja de amanhã, criança é igreja de hoje. Você viu a mensagem que o Tiago trouxe aí, gente? Que bênção, glória a Deus por isso. Tudo isso que ele falou aqui, nós aprendemos aqui com a Stephanie e a Cindy no sábado à tarde, que ainda infelizmente alguns pais não têm mandado seus filhos. Eu espero que no próximo sábado aqui lote. Porque até então, Tiago veio aqui uns 4 cultos de adolescente sozinho, ministrando para ele sozinho. Mas está aqui o resultado. Tudo que ele falou hoje foi ministrado para ele, né? Eu quero incentivar você, meu irmão.
Ah, pastor, é porque é corrido para a gente, não dá para levar, se vira. Você não dá um jeito para levar seu filho na escola secular? Eu falo isso com amor, viu, gente? Mas com uma certa beliscãozinho. Dá um jeito, meu irmão. Se você não consegue, pede alguém, pede ajuda, liga para o irmão da igreja que vai. Dá um jeito, mas não deixa lá. E é por causa disso que eu vejo nesse texto 3 fatores, 3 questões importantes que a igreja não pode negligenciar. Nós como família espiritual e nós como família, vocês como pais. Quantos pais e mães temos aqui? Levanta a mão aí. Quantos têm filhos aqui? Pode levantar. Se estão gravidinhos aí, os grávidos, pode levantar. Já são pai e mãe. Já está aí dentro, tudo preparadinho, só para sair. Entenda. E aqueles que vão ser pai e mãe, levanta a mão aí. Os que vão ser pai e mãe, levanta. Agora eu posso levantar. Os que vão ser. Entenda, queridos, existe uma palavra de Deus para nós hoje. E a palavra de Deus é isso: crianças dentro do nosso alvo. Está na hora de trazer as crianças novamente para o nosso radar. Está na hora de trazer as crianças para o nosso foco de cuidado, de atenção. Está na hora de nós resgatarmos isso, porque chega de negligenciar aquilo que Deus nunca negligenciou. Ele diz que tudo que fizermos ao menor dos seus pequeninos, Ele fará a nós. Ele fará a nós. E é por isso que quando Salomão escreve esse conselho, essa direção, eu quero trazer para vocês 3 verdades que Salomão nos chama a atenção, que às vezes nós negligenciamos, acerca do cuidado, da educação cristã a crianças. A primeira coisa que você precisa tomar nota: você trouxe sua caneta? Você está com sua Bíblia para você riscar? Então tome nota de uma coisa. Primeira ordem do Senhor para nós hoje, nesse conselho: Provérbios 22, verso 6, na parte A do versículo, está escrito: instrua a criança. Parte A. Agora coloca aí na nova versão, linguagem de hoje. Tem como colocar aí para nós? Olha o que o texto diz. Vamos mudar um pouco aí a versão só para você compreender. Eduque. Vamos lá, irmão. Eduque. Nova versão Almeida. Vamos mudar aí. Ensine, educar. Aliás, instrua, educar. E agora, ensina. Os verbos podem mudar de versão para versão. E você já sabe disso. Seja Nova Almeida atualizada, NVI, Nova Tradução Linguagem de hoje. Não importa a versão que a gente estiver usando, a palavra e a ordem é clara: instrua. E ele está se dirigindo aos pais. E aqui existe o primeiro princípio que eu quero que você compreenda: a educação cristã do seu filho é sua responsabilidade e precisa ser tratado com prioridade e com urgência. Irmãos, por mais que eu chamei a atenção da igreja e da nossa família de Deus aqui para o cuidado das crianças, e é por isso que nós estamos com o projeto Constru Kids, meu irmão. Se você ainda não abençoou o projeto, ajuda aí. Nós estamos construindo as salas delas lá no fundo. Faça isso com uma certa urgência. Por mais que a igreja tenha esse dever de auxiliar os pais, umas coisas que os pais precisam compreender: que a educação cristã dos filhos é seu dever. Mais do que colocar comida dentro de casa, mais do que vestir sua criança com as roupas de marca, a roupa mais bonitinha que você achar na loja ou no Shopee, mais do que colocar no quarto todas as decorações, ou comprar todas as bonecas, não da Barbie, ou qualquer outro tipo, mais do que isso, é seu principal dever, é sua prioridade investir, diga comigo, na educação cristã do seu filho. Esse é o primeiro princípio que eu quero colocar aqui para nós e para a gente refletir sobre isso. Isso é tão importante que Deus se revela a Moisés. E dentre das diversas ordens que Deus dá a Moisés, uma delas se destaca no capítulo 6 de Deuteronômios. Olha o que o texto diz em Deuteronômios capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Uma aguinha para mim, por favor, quem puder. Em nome de Jesus. O texto diz o quê? Vocês, o quê? Inculcará a seus filhos e delas. Aqui ele está falando da lei, tá? Até o versículo 1 ao 6, ele
Ele está falando da lei do Senhor e da instrução da palavra de Deus. Então ele está dando sequência aqui. E você vai fazer o que com essa lei? Quando depois que Moisés recebe essa lei, diz: você as inculcará. Percebe que agora já mudou o verbo. Não é só ensinar, não é instruir. Não, o verbo aqui é inculcar. É você colocar dentro da cachola. É como se você pudesse abrir, meninos, abrir a cabeça e enfiar lá dentro assim, ó. Inculcar a lei de Deus. E quando? E delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Perceba que o Senhor está dizendo que é dever dos pais em inculcar, educar, ensinar a criança em todo o momento, de manhã, à tarde. Tem pais que quando a criança vai dormir faz o quê? Conta a historinha, né? Que legal, continua. Mas pare de contar a historinha lá da Rapunzel. Pare de contar a historinha do João e Maria. Eu sei que vai ter um momento, não estou falando que é proibido, é pecado, é um crime, mas estou dizendo que a vida para você está tão corrida, como muitos usam isso como argumento, que você tem que priorizar o que você vai inculcar. E aí você vai encontrar crianças de pais cristãos que conhecem mais a história da Frozen do que a história dos santos homens e mulheres de Deus. Conhece mais a história do Papai Noel do que de Jesus. Então o texto está dizendo que o que eu preciso inculcar na cabeça dos filhos é a palavra de Deus, é o ensino. Irmãos, lembra bem de que algo que eu já falei há um tempo atrás, não me lembro aqui. Mas Moisés nasceu cerca de 3.000 anos depois que o mundo foi criado. Moisés é o primeiro escritor das Sagradas Escrituras. Ele se escreveu o Êxodo, do Gênesis a Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia. E a pergunta vem na cabeça: como Moisés vai narrar com tantos detalhes a obra da criação que ele não estava lá? Como Moisés vai narrar com tantos detalhes a obra, o chamado de Abraão, o nascimento de Isaac, os acontecimentos de Jacó? Como aconteceu quase 1000 anos antes dele nascer? Como essas informações chegaram a Moisés e ele pôde escrever isso no Gênesis? Ele pôde narrar detalhe por detalhe, desde capítulo 1 até o capítulo final de Gênesis, capítulo 50. Porque ele só vai entrar no cenário no capítulo 3 de Êxodo, inclusive o seu nascimento, e que ele não tinha faculdade cognitiva para poder guardar isso na memória, para quando crescer fazer um diário. Simples, meu irmão. Os pais investiam tempo para ensinar seus filhos ao sentar da mesa. Eles sentavam e começavam a falar das histórias dos seus antepassados. No livro de Abacuque, quando ele ora, ele diz: faz nos nossos dias as mesmas obras que os nossos pais disseram que o Senhor fez no passado. Isto é, ele havia recebido instrução em casa. Os pais tinham tempo de educá-los, instruindo e direcionando. Claro, tinha a revelação de Deus, teve a revelação de Deus, mas teve a educação de gerações que investiram tempo para transmitir os valores que um dia receberam. Agora nós não temos tempo. Nós não estamos conseguindo fazer isso. Sabe por quê? Porque nós estamos dando prioridade a ensinar outras coisas, a dançar no TikTok, meu irmão. A prioridade a fazer tantas coisas. Mas a pergunta que eu faço é: qual prioridade você está dando à educação cristã dos seus filhos? E é isso que o texto está dizendo: instrua, ensine, eduque a criança. É papel dos pais. A igreja auxilia, o ministério infantil vai contribuir, mas não é prioridade da igreja, não é o papel principal. Quem é pai aí e filhos de crianças aí, menores de idade, que está sob o seu domínio ainda, bata no peito e diz: é meu dever ensinar meu filho ou minha filha, né? A lei do Senhor. Irmãos, é seu dever. Quando você vai escrever, quando você vai ler Paulo
escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 3, e ele vai dizer, lá pelas alturas do versículo 15, dizendo para Timóteo permanecer na mesma fé que a sua avó Lóide ensinou para sua mãe Eunice, e que sua mãe a mãe dele, Eunice, havia ensinado para ele. E Paulo disse: permanecei naquilo que você aprendeu delas. Entenda, há uma transmissão de valores, há uma transmissão da palavra, coisas essas que têm sido negligenciadas até por nós que dizemos seguir a Jesus. O seguir para Jesus está mais focado no que eu quero, no que eu gosto, no eu, do que propriamente naquilo que eu preciso transmitir da palavra de Deus. Então eu quero te convidar, quero te desafiar hoje a 3 questões nesse primeiro ponto aqui. Primeiro, faça um compromisso pessoal, diga compromisso pessoal, de aprender para ensinar. Porque tem muitos pais que não ensinam seus filhos porque não sabem. Como vai ensinar? Paulo diz: o que eu recebi do Senhor também entreguei. Mas se não tem recebido nada, ou se tem recebido, não tem guardado. Ah, pastor, mas eu não sei história nenhuma da Bíblia. Aprende, meu irmão, tem uns livrinhos fininhos assim, ó, que resumem a história de Sansão. Rapidinho, você pode ler aquilo para a criança aprender junto. Então, o primeiro compromisso que eu quero desafiar você nessa primeira questão: aprenda para ensinar. Segundo compromisso: seja exemplo prático daquilo que ensina. Não fica mandando seu filho ler a Bíblia se você nunca leu a Bíblia para ele, ou se você não lê a Bíblia para o seu filho enxergar. Eu vi uma tirinha certa vez, onde estava um pai andando, sabe, pisando naquelas pedras dentro no meio do lago, né? Aquelas pedras que tem no meio do lago, e a pessoa vai pisando para não cair na água. E o pai diz assim: filho, cuidado onde você pisa, para você não cair. Aí o filho: não, papai, quem tem que ter cuidado é o senhor, porque eu estou pisando onde o senhor pisa. Eu estou pisando nas suas pegadas, e é isso que está acontecendo, meu irmão. Entenda, as crianças elas mais que te observam do que te ouvem. Esse aprendizado é mais visual do que auditivo. E existe uma música do Fruto Sagrado, uma banda de rock, não sei se vocês gostam de rock, eu gosto. E existe uma banda Fruto Sagrado que diz, a letra da música diz: não adianta apontar o caminho e seguir outra direção. E é assim que a gente vai vivendo, né? Uma hipocrisia dentro de casa, onde a gente fala para os filhos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hipocrisia pura. Porque não é sobre isso. Diga comigo: instrua a criança. Meu Deus, instrua a criança. Inculque na criança. Terceiro compromisso que você tem que fazer aqui é que você precisa separar tempo para isso. Não dê à criança o resto do seu dia. Eu sei que é corrido. O que eu tenho mais ouvido isso é correria. Mas entenda, se você não tiver tempo para investir no bem mais precioso, que é seu filho, você não vai ter tempo para mais nada, meu irmão. Quem é pai aí sabe, tem alguma coisa mais preciosa a nível terreno, porque a gente sabe que espiritual é o céu, é Jesus e tal, mas tu fala a nível terreno, tem algo mais precioso do que seus filhos? Se você trata o que é precioso dando o que te sobra, pelo amor de Deus. A mesma coisa de você ter uma joia, um diamante caríssimo, e investir milhões na segurança da sua casa e andar com ele na rua de bobeira sem nenhuma proteção nenhuma. E é isso que os pais têm feito. Têm investido na casa. A casa está linda, os móveis chiques, o carro trocando todo ano, né? Eu ministro isso para a vida de vocês, né? Amém. Vocês gostaram disso, né? Mas não tem investido, meu irmão, no que é mais precioso. No dia que você estiver diante de Deus, Ele não vai perguntar quantas vezes você trocou de carro, quantas vezes você reformou sua casa, mas Ele vai pedir conta do filho que Ele confiou a você. Os pais prestarão contas a Deus de cada filho que recebeu. Se você receber 10 filhos, quem recebe essa bênção, você vai prestar conta de cada um deles, meu irmão. Amém? A pergunta é como você está tratando isso. A pergunta é como você está cuidando daquilo que Deus confiou, irmãos. Vou falar uma coisa aqui. Isso não tem a ver com nenhuma tristeza ou não, mas eu sempre falei, lembra quando eu já comentei aqui, que quando eu fui diagnosticado que eu não podia gerar filho, uma das revoltas que tinha mais no meu coração, sabe qual era? Deus,
pai irresponsável, que abandona. Eu ficava revoltado, porque eu via os pais abandonando os filhos. Eu via pais que poderiam ter uma vida legal com os filhos e nem sequer dava atenção. Eu falava, miserável, é porque você tem e não dá valor. Quem não tem, fica doidinho para ter e não consegue. Então, irmãos, entenda, filhos é uma bênção que Deus dá. Então aprenda a valorizar isso para a glória de Jesus. E a melhor forma de você valorizar seus filhos não é dando dinheiro, não é dando presentes, não é dando do luxo, não é dando do seu tempo, da presença de Deus, instruindo o caminho que ele deve andar, que é a palavra do Senhor. Esse é o maior presente, é o maior legado que um pai pode deixar para um filho, é colocando, endireitando as suas veredas na palavra de Deus. Mas você não vai poder dar a ele se você não recebeu isso. Não tem como você dar para sua criança que você não tem, entenda isso. Então, separe tempo para aprender, para ensinar. Separe tempo de qualidade para investir no ensino. E separe, irmão, pense bem, ele vai aprender mais te observando do que te ouvindo. Essa é a parte 1. A parte A do versículo está escrito: ensine, diga, ensine as crianças. Segunda verdade que eu aprendo desse texto, desse verso. Primeira verdade, que a educação cristã das crianças deve ser uma prioridade. Pais, um exercício mental aí. Na última semana, de 0 a 10, seja sincero, qual nota você vai dar para o tempo de ensino dos seus filhos da palavra de Deus? De 0 a 10, qual nota que você daria? Se Deus falasse aqui, olha, eu quero te avaliar pelo tempo de ensino da palavra que você tem aplicado nos seus filhos. Você, a média, estaria na média? Abaixo da média, ou você seria bombado logo de vez? Vamos fazer um compromisso? Se eu te perguntar isso na próxima semana, você vai ter uma nota melhor? Amém? Amém? Se eu perguntar isso no final da campanha, você vai dar uma olhada para trás e falar, não, depois daquela palavra eu melhorei. Eu li a Bíblia para meu filho, eu estou instruindo ele. Faz sentido para você? Você pode aplaudir Jesus por isso, para a glória de Deus? Vamos fazer isso, irmão. É nosso dever, querido. Volta e meia eu chamo os irmãos aqui de filha, filho. E eu falo assim, irmãos, vocês não reparam não, porque eu chamo mesmo, porque de fato esse é o sentimento que eu tenho, de paternidade ministerial. E é por isso que eu insisto tanto para os irmãos, querido, aqui não é um lugar para manutenção, aqui é lugar para crescer. A minha oração é que quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor olhar para nós e falar, uau, você está maduro, porque no céu não vão entrar crianças espirituais. Amém? Ah, pastor, a Bíblia diz que se nós nos tornarmos como criança, não entraremos no reino do céu. Ele está falando de humildade, simplicidade. Mas para entrar no céu, salvação, a pessoa tem que ter alcançado maturidade espiritual. Amém? Segundo princípio que esse texto me apresenta, vamos lá de novo, está aí na tela. Eduque a criança, ou ensine a criança, ou instrua a criança, diga comigo, no caminho que deve andar. Abra aí na NAA, Nova Versão Almeida atualizada. Olha a versão que está escrito. É bom a gente ver algumas versões diferentes. Na Nova Almeida está escrito, vamos lá, ensine a criança no caminho. Agora na NVI, a Almeida já estava sendo lida. Na NVI, instrua a criança no caminho em que deve andar. A minha versão aqui está diferente, meu filho. Segundo os objetivos que você tem para ela. Então, nova tradução linguagem hoje, talvez seja essa aí. O texto vai dizer para instruir as crianças no objetivo, no caminho em que se deve andar. Está tudo a mesma coisa aqui, na minha versão está diferente. No objetivo, no caminho em que você deve andar. Segunda coisa, guia de ensino. Boa, obrigado. Aí, né? Levanta aqui perto, né? Exemplifica da prática. Os guias de ensino. Você vai escrever o que você vai ensinar para eles acompanhar o processo. Show. Isso é uma preocupação na educação secular, humana. Mas o que a Bíblia está nos dizendo? Que esta mesma preocupação precisa estar tendo na nossa vida cristã. Não é somente sobre ensinar, mas o que eu vou ensinar e como eu vou ensinar. O que eu quero que essa criança aprenda ao longo dos dias. Não é algo aleatório, meu irmão. Aqui na igreja, vocês receberam no início do ano, no final do ano passado, um roteiro de todas as séries que nós íamos ministrar esse ano, sim ou não?
Se você não recebeu o impresso, está lá no aplicativo. Eu dei para todo mundo lá, eu mandei lá. Um roteiro. Não que Deus está engessado e vai falar o que eu estou pedindo. Não. Mas aquilo debaixo de uma oração e entendendo o que o Senhor quer que nós alcancemos ao final do ano. Para quando chegar ao final do ano, nós sabemos o processo que andamos. Porque o ensino de Deus é intencional. Diga comigo, intencionalidade. Segundo princípio que você tem que tomar nota é que a educação cristã de uma criança, ela precisa ser prioridade. E segundo, a educação cristã de uma criança precisa ser intencional. Não é algo que acontece aleatoriamente. Criança o tempo todo está aprendendo, o tempo todo. 24, enquanto ela estiver com o olho arregalado, ela está aprendendo. Ela já nasce, meu irmão, olhando assim, ó. Tem criança que já vai entrando assim, ó. Ela é curiosa, ela está descobrindo. Até hoje eu lembro da primeira vez que eu provei abacate. Oh, gosto gostoso. Nunca mais achei um abacate tão gostoso com aquilo. Nunca. Ficou marcado. E o fato é que elas estão tendo as suas primeiras experiências. E eu quero dar uma dica para os pais de primeira viagem. Aprenda desde já a planejar o roteiro educacional e de ensino dos seus filhos. Você que tem filhos dentro de casa, começa a fazer isso, meu irmão. Às vezes você planeja a rotina dele todinha na semana. Ele vai para a escola, tal horário, depois vai voltar, vai para a natação, depois vai fazer isso. A pergunta é: qual o momento e o que você planejou de maneira intencional na educação cristã dos seus filhos? Porque isso era uma prioridade na educação cristã dos nossos pais. A roda da mesa era um momento em que contava-se as genealogias. Quem lê Gênesis capítulo 5 ou o livro de 2 Crônicas, e está escrito: e fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. Aí você lê aquele trem lá e fala: meu Deus do céu, para que eu quero saber isso? Aquilo é a história do povo sendo contada, as gerações sendo revividas. E amadas, genealogias têm informações fantásticas para as nossas vidas. Mas tinha um momento para que isso acontecesse. Um momento do sentar à mesa. Era sagrado para o povo judeu. E até na cultura nossa, até uns tempinhos atrás, o sentar à mesa era fantástico. Mas hoje, me desculpe as irmãs, não levem isso para o lado pessoal, mas parece que pegou a preguiça das mulheres. E quando fala pôr a mesa, para quê? Para que pôr? Trabalhão para pôr, trabalhão para tirar. Não, meu irmão, isso não é sobre boniteza, isso não é sobre luxo, mas isso é por você priorizar um ambiente de convivência e relacionamento dentro da sua casa. Se você não prioriza a roda da mesa, se você não prioriza o convívio, amado, entenda bem, isso é tão importante que eu vai usando o exemplo da vida de novo. Primeiro bimestre agora, tudo que foi ensinado em filosofia lá, até eu assustei, foi sobre comida. E sabe uma das coisas que mais veio pedindo para a gente falar? A importância da roda da mesa, a importância de sentar-se à mesa para o processo formativo e educacional dos jovens. E eu me lembro que na hora que eu li a proposta que era para ser trabalhada, eu falei: meu Deus, se entre os ímpios eles estão tão preocupados com isso, por que nós como cristãos perdemos isso que era nosso? Por que cada um hoje come olhando o zap no sofá com a perna lá em cima, o outro lá sentadinho nos cantos com o prato no meio das pernas? Por que nós perdemos isso? O povo judeu e a cultura cristã sempre levou isso em consideração. Isso foi tão importante que Jesus, antes de morrer, ele disse: eu não quero partir sem antes cear com vocês. E o que ele fez? Mandou 2 discípulos preparar a mesa do jantar. A última coisa que Jesus fez no mundo foi jantar com seus alunos, foi jantar com seus amigos. Mas nós não valorizamos isso mais. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando de maneira louca. A gente está preocupado em ter, em consumir. Estamos perdendo as coisas principais da vida. Até na igreja você faz um evento de comunhão, uns gatos pintados aparecem, porque já não é mais interessante. E você vai ler o livro de Atos capítulo 5, que a igreja vivia reunida na igreja, mas de casa em casa, no partir do pão e na comunhão. Isto é relacionamento. É construído, inclusive, eu não vou ler aqui não, mas depois eu vou postar o esboço, porque é muita coisa que eu coloquei aqui. Se eu for falar, a gente vai pregar 2 horas. Mas estudos indicam, irmão, que quanto mais o ambiente familiar ele
é harmônico, mais produtivo e mais intensivo se torna o aprendizado dessa criança. É por isso que eu quero falar no nome de Jesus Cristo aqui, queridos. E quero te fazer uma pergunta. Faça uma análise de novo e perceba como tem sido o ambiente da sua casa. Eu já disse aqui, não adianta ter uma boa semente, não adianta ter uma boa terra, se você não tiver o clima adequado. Faz sentido para você? Você tem uma boa semente, a semente é boa, de qualidade. Você joga na terra, a terra também é boa, mas se não tiver chuva, se tiver o sol rachando de setembro, não vai rolar, a semente não vai germinar, mesmo sendo ela boa e a terra boa. Seus filhos é bênção de Deus. Quando você acredita nisso? Amém. Eu tenho certeza que os seus filhos é bênção de Deus. A Bíblia diz que os filhos é bênção. Agora detalhe, é se o ambiente da sua casa está sendo a mesma coisa. Porque se essa semente que germinou na sua casa e nasceu não tiver um ambiente adequado para que ela possa crescer, ela vai pecar com o tempo. Ela vai pecar com o tempo. Ela vai perder toda a sua potencialidade. É por isso que o segundo ponto que eu quero que você entenda aqui, a educação cristã, ela precisa ser prioridade, mas ela precisa ser também, comigo, intencional. Olha o que o texto está dizendo: ensina a criança, educação prioritária, no caminho que se deve andar. Isto é, você tem que ter intencionalidade, você tem que dar uma direção para esse menino, você tem que dar um objetivo. Eu disse em uma das lives aí dessa campanha, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas teve um dos dias que eu tratei do tema pais como treinadores. Eu disse assim, ó, esquece do pai provedor, esquece da mãe cuidadora. Lembre-se agora, eu sou um treinador do meu filho, eu sou uma treinadora do meu filho. Porque entenda, meu irmão, os filhos vão ficar com você durante um período da vida. Tem pais que criam os filhos com coisas que eles não vão embora nunca. Aí meu filhinho está lá com 18 anos, é meu filhinho, e faz tudo. A menina está lá quase casando, a mãe está lavando a calcinha da menina ainda, porque a menina não aprendeu. Pais têm que ser treinadores. Os filhos não vão ficar com vocês a vida toda, e um dia eles vão ter que casar e assumir responsabilidade. Mas como eles vão fazer isso se você foi irresponsável no treinamento dele? Como? Aí você vê, meu irmão, tantos casamentos acabando porque casaram-se crianças. 2 adolescentes, inclusive a psicologia fala que a adolescência está chegando ao nível de 22 anos. Antes que se encerrava aos 14, agora já é comprovado que ela vai até os 22. E você vê isso, um monte de menino de 20, 21 anos, e parece que é um menino de 12 da minha época. A vida nos mostra isso. Você sabe disso, os pais aqui, os pais que sabem. Por quê? Porque não foi bem treinado, não teve intenção. Não, eu quero, coloque no seu calendário, eu quero que aos 15 anos a minha filha esteja sabendo isso, isso, isso. Eu quero que aos 18 anos esse menino já saiba, aprenda a entender que é você o treinador, responsável por preparar esse homem e essa menina para a vida. Aí depois que a menina já está lá, desculpa as expressões, tá? Mas só para você entender, no grosso mesmo, buchuda, o camarada está lá, né, querendo levar a menina para casa do papai e para a mamãe, aí quer quebrar o pau. Se você não treinou a pessoa para ter sua autorresponsabilidade, depois você quebrar o pau. Não, então entenda bem, você que tem filho criança, pequeno, tem tempo. Agora você que já tem filho adulto, toma posição, corta o umbigo, deixa aprender. Pare de querer carregar nas costas uma responsabilidade que já não é mais sua. Pastor, tem que amar. Não estou falando que não tem que amar, irmão. Tem que amar, tem que cuidar, tem que dar o apoio necessário. Mas entenda, cada um tem que responder por sua responsabilidade pessoal. Tem que ter autorresponsabilidade. Ensina, instrui. É tanto que a Bíblia vai dizer no livro de Efésios que as mulheres mais velhas, olha bem, está lá em Efésios capítulo 3, as mulheres mais velhas têm o dever de ensinar as mais novas a amar seus maridos e cuidar bem das suas casas. É um dever das mulheres mais velhas. Mas tem mulher mais velha que não tem paciência.
Em vez de ensinar, vai lá e faz logo. Ah, eu não tenho paciência não, pastor. Eu vou lá e faz logo. Para com isso, isso não é processo educacional. Processo educacional é: eu faço, você me observa. Ok? Tô fazendo aqui, dá uma olhadinha. Pega as menininhas. Mamãe, aqui ó, filha, ó, filha, vem ajudar a mamãe a lavar. Ô, menino, vem ajudar o papai limpar o carro. Vai olhando. Ele tá ali, meu irmão, traga para perto. Eu faço, você me observa. Depois, eu faço, você me ajuda. Depois, você faz e eu te ajudo. E por final, você faz e eu observo. É assim, querido. É um processo de transição, de aprendizado, usado desde antes, desde quando o mundo é mundo, mas tem sido negligenciado por nós, o paternalismo exagerado. E eu quero terminar, em nome de Jesus, com a terceira realidade desse versículo. Diga comigo, educação cristã, precisa ser prioridade. Segundo, intencional. Continua no versículo para a gente entender a terceira. Aqui está escrito: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe o que a educação cristã tem que ser? Impactante. Ela precisa gerar um impacto tão grande nos seus filhos, de forma que isso não mude. Não, presta atenção. Quando você vai olhar pessoas com traumas, o que é um trauma? Ele nasce de um momento que impactou a vida de alguém e aquilo marcou de maneira negativa. E cada um de nós carrega um tipo, tá? Se você lembrar aí de alguma coisa que papai fez, mamãe fez, você com certeza vai vir uma memória negativa. Mas o que a Bíblia está nos mostrando é que precisamos aprender a impactar os filhos de maneira instrutiva, de tal maneira que quando ela crescer, não vai se desviar. Eu ouço muito argumento dos pais dizendo: pastor, mas eu ensino o menino aqui em casa, mas o menino esquece tudo lá na escola quando os alunos vêm com outro argumento. Eu ensino aqui em casa e quando chega lá fora, ele desaprende tudo. A pergunta é: como está sendo esse ensino? Superficial ou profundo? Porque o ensino, irmão, existe uma frase que eu não sei de quem é, tá? Não sei o autor dela, mas diz: você vai esquecer o que eu te dei, mas nunca vai esquecer o que eu te fiz. Porque o ensino não é sobre o que se fala, novamente. Ensino é sobre o que você experiencia. Falei certo? As experiências. É por isso que a Bíblia vai dizer: ensine no caminho. Porque não é você falando: menino, o caminho é esse aí, viu? Vai lá. Não, filho, vem cá, vamos junto. É a experiência da jornada. Um filho é um discípulo seu. A palavra discípulo é a junção de dois termos. Quando você fala assim, discipulado, é discípulo ao lado. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, o que ele está querendo dizer? Ei, comigo, isso é um discipulado. Porque você já sabe, né, o que é o jugo? Quem não sabe, vai saber agora. O jugo é aquela canga, né, que se colocava sobre o pescoço de dois animais. E geralmente sobre dois bois fortes, um boi manso ou um cavalo. E geralmente se colocava um boi mais velho, que já estava no final do seu trabalho, cansado, portanto já era experiente por ter rodado uma canga, né, um jugo por anos, já chegou na idade. E colocava um novilho, porque o novilho estava brabo, dando coice, e estava ali ainda sendo adestrado. Mas como coloca o jugo no pescoço dos dois, isso vai acontecer que o mais novo vai pegar a parte pesada do trabalho, porque tem força, tem vitalidade, mas o mais velho vai colaborar com a experiência. Ele já sabe o caminho, né? O boi manso, o boi treinado, ele já sabe o caminho, ele já sabe o que tem que fazer. Então ali é uma transição do conhecimento do experiente para o mais novo, e uma transição de força do mais novo para o mais velho. É isso que João diz: jovens, o Senhor vos escolheu porque sois fortes.
Por isso que eu falo que o equilíbrio na igreja precisa ter. Uma igreja só formada por idosos é uma igreja pouco efetiva nos seus trabalhos extra, porque precisa de força, precisa de tempo. Mas uma igreja também precisa de jovens, né? Para poder fazer isso. Mas a igreja também precisa de experiência dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, que vai poder sentar os meninos aqui e falar: menino, senta aqui do meu lado, eu preciso compartilhar isso com você. E é isso que Jesus está ensinando. Vem, toma o meu jugo sobre você e aprenda comigo, porque eu sou manso, eu já sou treinado, eu já sei o caminho, eu já carreguei muito fardo. Vem comigo. E é isso que Deus está falando para você, meu irmão, fazer com o seu filho. Coloca do lado. Tem pais que veem os filhos só lá à noite, quando o menino já está cansado. Quando se cansa, porque tem uns que é leve, passa a madrugada, mas ele já está lá esgotado. Aí o filho vem com toda a energia: papai, vamos brincar. Ai, eu estou tão cansado. Vai ter dias que isso vai acontecer sim, meu irmão, e você não pode se culpar por isso, porque é normal da vida. O problema é quando isso se torna uma constante. O problema é quando isso se torna frequente demais. Ei, quem está comigo? Por isso, em terceiro lugar, vamos lá, os 3 pontos que você não pode esquecer. A educação cristã precisa ser prioridade, precisa ser intencional, e em terceiro, precisa ser impactante. Ela precisa mudar a rota do seu filho. Ele precisa chegar a adulto e falar: rapaz, aquele dia com meu pai foi top, a experiência que eu tive foi fantástica, não tem como mudar. Querido, quais são as memórias que vocês vão levar para a vida? Quando ele chegar na sua idade, quais são as memórias que você construiu na cabeça dele? Amado, que guardou Daniel lá na Babilônia, não foi que eles eram bonzinhos, foi as memórias traga lá de Judá. Uma galera, um monte de jovens comeu a comida do rei, mas aqueles 4 sabiam que não podia, porque tinha neles os valores que os pais haviam colocado. Por isso que eu falo para os pais aqui da igreja: pare de ficar prendendo seus filhos dentro de uma jaula, de uma gaiola, pensando que vocês estão protegendo. Não estão. O que protege seus filhos é a vivência, a convivência, o relacionamento. É esse impacto que o discipulado faz. Porque se ele estiver sendo impactado pelo seu discipulado, com certeza, meu irmão, ele pode estar onde for, até em uma festa, uma rave, ou lá na escola, porque tem várias culturas ali. Mas aquilo que ele vai estar carregando dentro dele é a experiência que ele viveu com você dentro da sua casa. Então eu quero te falar uma coisa. Será que não está na hora de reavaliar a forma como vocês estão lidando com a educação dos filhos de vocês? Será que não está na hora de começarmos a pensar, os pais que vão ser pais agora, está começando a sua jornada, não está na hora de planejar melhor? Pense sim nas roupinhas, pense sim no quarto, pense muito, mas não pare, não deixe de pensar como nós vamos educar o filho, como nós vamos instruir no caminho do Senhor, como esse ensino vai ser impactante na vida dele, quais experiências que nós vamos proporcionar. Eu não estou falando de ir para Disney, não. Vocês podem até ir, amém? Lembra de trazer meu presente quando forem lá. Mas, querido, as experiências que mais impactam é aquelas vividas no dia a dia. Faz sentido para você? Então vamos orar para que o Senhor nos ajude nesse processo. Você pode ficar de pé? E você, pai, vai chamar seus filhos agora, colocar os pais aí, os grávidos aí, coloca a mão aí na barriguinha. Eita glória. E você vai orar comigo, aleluia. Irmãos, eu não falei aqui, mas eu coloquei 4 coisas para que a sua educação seja impactante. Primeiro, eu já falei intencional, mas tem que ser personalizada. Cada filho aprende de maneira diferente, tá? Quem é pai aí de 2 filhos sabe. Personalize a forma de ensinar seus filhos. Tem que ser criativa. Dê várias experiências diferentes. E precisa ser urgente. Em nome de Jesus. Você pode orar com seus filhos? Ainda que está um rapagão, vai lá, dá um abraço no rapagão. Ah, menino, vem cá. Vai lá igual a galinha, coloca seus pintinhos de várias asas. O maridão com a esposa. Faça isso em nome de Jesus. E você que vai ser mãe, quando casar, daqui a um tempo, já começa a orar pelos seus filhos. Eu oro pelos meus filhos desde quando eu sou adolescente, quando eu cuidava de criança. Ele ainda não deu, mas no dia que der, vai vir com tempo. Imagina o depósito de oração que está na vida deles. Eu nem estou me preocupando mais. Faça isso. Ora em nome de Jesus pelos seus filhos. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada criança que aqui está, por cada criança que está sendo
gerada no ventre das suas mães, pelas crianças que o Senhor trará futuramente com os casamentos que acontecerão. Meu Pai amado, as crianças que têm sido alvo de ideologia de gênero, crianças que têm sido alvos de sacrifícios demoníacas, ó Deus, crianças que têm sido alvos de abusos sexuais, crianças que têm sido alvos, meu Pai amado, de tanta coisa, de idolatria, de festa junina, de tanta coisa que deveria ser abominada. Meu Pai, nesta noite nós oramos, apresentando as crianças desta igreja, apresentando as crianças desses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Meu Deus, eu peço ao Senhor que nos dê graça para vencer os desafios desse século. Ó Pai, dê inteligência a esses pais, dê sabedoria, Pai, para que instrua os seus filhos na lei do Senhor. Ó Deus, já tem sido tão desafiador o ensino nas escolas, tem sido desafiador as companhias, Deus, das ruas, com tantas influências ruins para os filhos. Mas como igreja nós oramos aqui hoje, pedindo a bênção do Senhor, para que esses pais que aqui estão recebam a sabedoria que vem do alto, para educar os seus filhos no caminho que se deve andar. Ó Deus, uma educação cristã, ó Deus, com prioridade de tempo, prioridade de investimento, prioridade, meu Pai amado, de graça. Uma educação cristã intencional, que os pais tenham intenção, tenham, meu Pai, clareza dos propósitos que querem para os filhos, do que vai ensinar, do que vai instruir, em nome de Jesus, e que eles possam ter uma educação que impacta, que transforme o futuro, que Deus dê graça e que pavimente o futuro de cada uma dessas crianças. Pai, ajuda esta igreja, ajude a nós como família renovada, perdoa a nossa negligência com as nossas crianças, perdoa a nossa negligência com os nossos adolescentes. Pai, nos ajuda a ter aqui neste lugar uma educação, ó Pai amado, que mude, ó Deus, a história dos nossos jovens, adolescentes e crianças, a começar, Deus amado, de hoje, de agora. Meu Pai amado, ajude-nos no projeto Constru Kids a ter um espaço adequado para atendimento delas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pelas crianças que estão nas casas de passagem. Deus, eu oro pelas crianças que estão no orfanato, que não tiveram ainda que não estão tendo o privilégio de ter o acompanhamento dos seus pais. Eu oro pelas crianças abandonadas, meu Pai, por pais que estão com a vida destruída pelo crack, pais que estão destruídos com a vida da prostituição. Pai, visita esses órfãos. Por isso que a tua palavra diz que a religião verdadeira é aquela que visita os órfãos e visita as viúvas. A minha oração, Deus, é que o Senhor guarde essas crianças e dê recursos, meu Pai, espirituais, financeiros, educacionais. Que o Senhor levante, Senhor, pessoas que se preocupem com isso. Meu Pai, pessoas que amem cuidar de crianças. Que o ensino das crianças dessa igreja não seja algo desprezado, algo terceirizado, mas que seja, Senhor, uma responsabilidade que iremos assumir de maneira impactante, de maneira intencional e de maneira urgente, Senhor, prioritária. Eu peço nessa noite, Jesus, que essa mensagem produza frutos a 100 por 1 no coração de quem me ouve, tanto aqui presente quanto os que irão me ouvir em suas casas. No nome de Jesus, esta é a minha oração nessa noite, Deus, para a glória de Jesus. Amém.